1 Coríntios capítulo 12, hoje nós vamos tratar dos profetas modernos e profecias doutrinárias. O que é uma profecia doutrinária? Aquela profecia que alguém diz que recebeu da parte de Deus e essa profecia se torna uma verdade a qual você deve seguir. Por exemplo, a partir de hoje, Deus está me dizendo que tem que usar somente camisa de bolinha. Isso é uma profecia doutrinária, né? Será que isso existe na Bíblia? Hoje em dia, será que temos? Será que não temos? Qual é o padrão? Quando nós falamos, não, peraí, não é bem assim, a reação das pessoas é, como você não crê? Como você não acredita? Como é que você é o quê? Você é incrédulo? Então a gente tem que ir para a Bíblia para verificar essas coisas, para não cair em dois extremos, que eu acredito são muito perigosos. O primeiro, achar que Deus fala desta maneira toda hora, o tempo todo, em qualquer lugar, com todo mundo. Perigoso. O segundo, achar que nunca na história, após o Novo Testamento, Deus usou alguém para falar alguma coisa. Também é perigoso achar que Deus nunca fez. Por quê? Porque Deus faz o que quer, a hora que quer. A questão é, não é que se Deus pode fazer, Deus pode fazer o que quiser, né? A questão é, Deus tem feito em cada esquina, como é apregoado? Esse é o problema. Ali, 1 Coríntios 12 diz o seguinte: ora, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. Então, a ignorância em relação aos dons, ela é um erro, tanto daqueles que não estudam por medo, quanto daqueles que acham que praticando errado, são ignorantes em relação aos dons espirituais. Então, nós como batistas, nós vamos trabalhar hoje a questão dos profetas e das profecias. Tema que vocês gostam bastante, vocês têm muito apreço por isso, né? Então, a gente vai primeiro ver os profetas como fundamentos da igreja, como essenciais para a fundação da igreja, ali em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Versículo 20. Então, qual é o problema de profecia doutrinária? O profeta que doutrina a igreja por meio de uma direta revelação de Deus. É que esse tipo de instrumentalidade já foi feita. Ali diz o seguinte, falando da família de Deus, a igreja do Senhor, né, os santos: e sois edificados sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a habitação de Deus através do Espírito. Aqui temos que dois grupos de pessoas eram fundamentais para a fundação da igreja, né? Somos edificados sobre a fundação dos apóstolos e profetas. Eles eram os edificadores desse prédio, a qual Jesus Cristo era a grande pedra angular. Então você tem as colunas, né, os fundamentos. E quem eram os fundamentos? Apóstolo e profeta. Logo, eles lançaram os fundamentos. E aqui entendo que são apóstolos e profetas do Novo Testamento. Por quê? Porque no versículo 5 do capítulo 3, vai falar desses profetas e apóstolos, a qual naquele momento o Espírito Santo tem revelado coisas a eles, né, em relação a Jesus. Então, a Bíblia vai demonstrar aqui que apóstolos e profetas tiveram uma missão singular na igreja, lançar as bases para a doutrina da igreja. Por exemplo, você, já falei isso aqui, você tinha 12 apóstolos, 13 com Paulo. Se você for bonzinho, bota Barnabé e Tiago ali, aí fica 15. Você tinha muitas igrejas. Como é que as igrejas receberiam ou saberiam qual era a doutrina correta se você não tinha o Novo Testamento pronto? Não tinha como saber. O que Deus fazia então na igreja local? Ele colocava o que na igreja local para lançar o fundamento? Profeta. Então cada igreja local tinha profetas. Esses profetas profetizavam e lançavam fundamento. Ali em 1 Coríntios 14, 3. 1 Coríntios 14, 3. Deixa. Qualquer dúvida é só perguntar, ok? Diz o seguinte: mas o que profetiza fala aos homens para a edificação, exortação e consolação. Aqui há 3 aspectos do ministério do profeta, eu vou ficar no primeiro, os outros 2 a gente vai ver no final.
para a edificação. A pessoa acha que a edificação aqui é deixar a pessoa fortinha. Me edificou, fiquei tão feliz. Edificação aqui, a palavra oikodomé, né, significa construir. É a mesma palavra de Efésios capítulo 2, verso 20. Então, os profetas aqui, eles edificavam. Tanto é que ainda em 1 Coríntios 14, ali no finalzinho, deixa eu achar aqui o versículo. As mulheres sejam calanadas. O versículo 26, olha só. Como é então, irmãos? Quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, tem uma doutrina. Como é que vai ter doutrina? Quem é que lançava a doutrina? Os profetas. Aí sim, tem uma língua, tem uma revelação, que seria mais palavra de conhecimento, tem uma interpretação dessa língua, que todas essas coisas sejam feitas para edificação. Primeiro que não é isso que a gente vê hoje, correto? Mas olha que interessante, quando se reúne, tem uma doutrina. Quem é que lançava a doutrina? Os profetas, ou algum apóstolo que ali estivesse. Olha, o Senhor está me dizendo que Cristo, a sua morte significa isso, tal coisa. Olha, o Senhor me diz que nós não devemos guardar o sábado, né, que o sábado era sombra, o que Paulo fazia. Né? Então a gente observa aqui que eles lançaram as bases doutrinárias para a igreja. Então, eu sou profeta. Em que sentido você é profeta? Qual sentido você está dizendo? O sentido que você recebe uma revelação de Deus e vai dizer como a igreja deve crer? Deus está me dizendo que você tem que vir aqui à frente num passo de fé e você vai tocar no negócio ungido e você vai ser abençoado. Isso é uma doutrina. Isso é uma doutrina. Será que há necessidade de um edifício que já foi lançado às bases ter esse tipo de profeta? Tem necessidade? Não tem. Por quê? Porque já foi lançada as bases, você vai construir agora como tijolo, você vai fechar as paredes, mas as colunas estão todas colocadas. Os profetas também tinham revelações especiais juntamente com os apóstolos. Ali em Efésios capítulo 3, versículos 5 e 6. Imagina, estamos aqui no culto, um irmão chega, se levanta, eu tenho uma doutrina para revelar do Senhor. Foi exatamente isso que Ellen White fez para os adventistas. Exatamente isso. Ela tinha uma doutrina, né? Tinha uma doutrina, várias doutrinas errôneas, muito ruins, antibíblicas. Ela se levantou porque ela entendia que era uma profeta doutrinária, né? Efésios capítulo 3, versículo 5 e 6. Olha só. Eu vou ler aqui o verso 3 também, verso 3 em diante. Como que pela revelação ele fez-me saber esse mistério de Cristo, né? Como vos escrevi antes em poucas palavras. Pelo que, quando ledes, podeis entender o meu conhecimento do mistério de Cristo, o qual noutras épocas, no passado, não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito, a saber, o que Deus tem revelado aos apóstolos e profetas? Que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da sua promessa em Cristo pelo Evangelho, isto é, Deus tem revelado agora, por meio dos apóstolos e profetas, que os gentios não precisam virar judeus, ir para Jerusalém para receber a herança do reino. Eles recebem isso por meio da fé em Cristo, que criou um único corpo, a igreja. Então, o que Deus tem revelado aqui? A doutrina de Cristo, a doutrina que nós não precisamos ser judeus para receber a herança destinada a Abraão. Quem revelou isso? Apóstolos e profetas. Então os profetas tinham uma revelação especial juntamente com os apóstolos sobre Cristo. O que nós observamos hoje? Pessoas utilizando o suposto dom em muitos locais, eu não vou ser generalista, mas em muitos locais, para adivinhação, ou não é isso? Tem gente adivinhando a RG. Uma certa pessoa, alguém falou, não, mas Deus me falou tudo o que eu fiz na minha vida. Eu falei, mas você já não sabia? Né? Então, isso é muito perigoso, porque o principal ministério dos profetas no Novo Testamento era lançar a doutrina. E lançar a doutrina é uma coisa muito importante. Nós já temos a doutrina pronta, o que vocês acham? Já, né? Está prontinho, fechado. Então, mas onde é que está na Bíblia que não vai ter mais profeta doutrinário? Onde é que está na Bíblia que eu não posso escrever um livro e dizer que é Bíblia? Não está, mas é uma inferência lógica. Se já tem todo o cânon reunido, toda a doutrina
reunida, eu não preciso mais de uma outra pessoa lançando doutrina para a igreja. Até porque, e uma coisa interessante, a autoridade aqui dos apóstolos e profetas, quando lançavam doutrina, não era só para a igreja local deles, era para a igreja inteira. Aí você tem o profeta da igreja tal que lança doutrina para aquela igreja, o profeta da igreja tal que lança doutrina para aquela igreja. O apóstolo e profeta, ao lançar doutrina, ele lançava doutrina para a igreja inteira. Deus tem me revelado o mistério de Cristo junto com os profetas. Então, os apóstolos e profetas tinham revelações especiais. Os profetas tinham uma revelação especial juntamente com os apóstolos. Revelação essa que eu e vocês não têm, né? Agora, os outros ministérios vão trabalhar sobre a obra dos profetas e apóstolos. Eles lançam a doutrina, nós conhecemos a doutrina, agora nós vamos trabalhar em cima dessa doutrina já revelada. Imagina só, o dom de mestre de pastoreio. Como é que eu vou pregar se eu não sei o que é doutrina, o que foi revelado? Eu não tenho o que pregar, eu não tenho o que falar. Eu vou ensinar o quê? Eu não sei o que ensinar, né? Ali em Efésios capítulo 4, versículo 11, diz o seguinte, né? Ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores. Alguns vão entender aqui que esse texto indica que nós sempre teremos apóstolos e profetas, porque nós temos evangelistas, pastores e professores, ou pastores e mestres, doutores. Ora, mas evangelistas, pastores e doutores, ou mestres, ou professores, não são colocados como fundamentos da igreja. Quem é colocado como fundamento da igreja? Apóstolos e profetas. Olha que interessante. O apóstolo e profetas vão lançar a doutrina, aí o evangelista vai evangelizar baseado no que foi falado, ok? Aí vai ganhar vidas para Jesus, só que vai precisar do quê? De um pastor naquela comunidade, e o pastor vai ensinar aquela comunidade de maneira regular, baseado naquilo que foi lançado pelos profetas e apóstolos e profetas. Não é difícil de entender. Notam como a gente observa até meio dos meios carismáticos uma ignorância em relação ao profeta? Eles acham que o profeta é um adivinhador e que ele tem controle sobre isso. Na terça-feira teremos um culto de profecia. Mas como é que você decide quando Deus vai falar? Como é que você decide quando Deus vai falar? Imagina, um culto de cura. Eu vou decidir quando Deus vai curar? Eu não estou dizendo que Deus não possa fazer coisa. É o seguinte, eu que vou dizer quando Deus vai fazer isso? Eu posso orar, Senhor, cura tal pessoa? Posso orar com fé e crendo que Ele vai curar. Mas eu posso dizer a hora? Vem aqui, que amanhã Deus vai falar através de mim por meio de profecia. Complicado, né? Como? Como? Então, a gente observa aqui que os outros ministérios, eles trabalham sobre a obra dos apóstolos e profetas. Como é que eu poderia pregar a Bíblia se não houvesse Bíblia, se não houvesse doutrina? Não tinha como eu fazê-lo. Ali em 1 Coríntios 12, 28, então a gente observa uma ignorância. Nós batistas não temos medo dos dons. Eu oro continuamente para que o Senhor derrame dons sobre a nossa igreja, mas de acordo com a vontade dEle. Quem é que distribui os dons como quer? É Deus, é o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo. Vem aqui que você vai receber dom tal. Como? Sim, né? É muito perigoso isso. 1 Coríntios 12, 28, diz o seguinte: e Deus colocou alguns na igreja, aqui na igreja no geral, não só a igreja de Corinto. Primeiro, aqui ordem de importância, tá? Apóstolos. Primeiro apóstolos. Depois, profetas. Em terceiro, mestres. Porque os mestres vão ensinar o que os apóstolos e profetas lançaram como base doutrinária. O apóstolo e profeta, ele lança, é assim que é. O mestre vai falar o que ele quis dizer com isso. Ok? Depois, milagres. O pessoal hoje, aquela igreja, bem que eu estou ainda para ver uma igreja que tenha esses milagres como no livro de Atos, mas aquela igreja ali, o pastor, ele é só mestre, ele é só um professor. O mestre aqui está colocado em terceiro, em ordem de importância. Aqui, o primeiro aqui é proto, em primeiro, não é de ordem cronológica, é de importância. Primeiro apóstolo, obviamente, segundo profeta. Agora quem vai explicar? O mestre, o professor, aquele que é comissionado. Depois, milagres.
Depois, dons de curar, de ajudar, de governar. E o último dom colocado ali? Exatamente, variedade ou diversidade de línguas, que é o dom mais buscado, como se fosse o mais importante. Aqui é colocado como o menos importante, ou aquele que é o único dom que precisa de outro dom para funcionar, para a edificação da igreja. Porque se você fala em línguas sem uma tradução, você está edificando a si mesmo e não a igreja. Paulo fala, não é bom fazer isso, né? Você tem que edificar a igreja quando é no contexto da igreja. Aí fala, são todos apóstolos, todos profetas, são todos mestres, todos operadores de milagres, tem todos os dons de curar, falam todos em línguas, fazem todas interpretações? Não. Portanto, procurai fervorosamente os melhores dons, e vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, que é o caminho do amor, que ele vai mostrar. Então, o que a gente tem aqui? Que os outros ministérios trabalham sobre a obra dos apóstolos e profetas. Então, a gente tem aqui uma coisa muito clara até aqui, né? Que apóstolos e profetas foram colocados como fundamentos da doutrina da igreja, daquilo que veio a ser o Novo Testamento. Claro, nem tudo que os profetas falaram foi escrito, obviamente. Mas tudo o que eles falaram foi, quando é para edificação, para lançar doutrina, foi necessário para que a igreja conhecesse a vontade de Deus sobre uma doutrina. Agora, lá em Romanos capítulo 12, e a Bíblia mandava também julgar os profetas. Hoje, você não pode julgar. A Bíblia ordena que julgasse os profetas. Mas é interessante, se profecia só para o futuro, embora seja para o futuro em alguns aspectos, como é que eu posso julgar uma profecia para o futuro que ainda não ocorreu? Então, a profecia, principalmente, era doutrinária. Ali em Romanos capítulo 12, né, versículo, deixa eu ver, eu não entendi minha letra aqui, agora tem que olhar o versículo, só um instante. Versículo 6, diz o seguinte: então, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, nós temos diferentes dons segundo a graça. Não é para todo mundo ter o mesmo dom, graças a Deus por isso. Porque se todo mundo fosse o pé, onde é que estaria o corpo? Né? Não ia andar. Se todo mundo fosse dom de mestre, quem é que seria ensinado? Né? Não faz sentido, né? Se todos falam em línguas, imagina o caos que é. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 14, né? Então, tendo diferente dom, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, segundo a medida da fé. O que isso quer dizer? Quer dizer, quanto mais fé, mais eu profetizo? Não. A medida aqui é régua. Cânon, isto é, a profecia tem que ser segundo a regra da fé. A medida, a régua da fé. Eu vou profetizar, eu sou um profeta do primeiro século, vamos imaginar a cena, e eu vou agora profetizar à igreja a vontade doutrinária do Senhor ao seu povo. Eu posso contrariar o que já foi revelado antes e aprovado como verdadeiro? Não posso. Então eu tenho que profetizar de acordo com o quê? Com o cânon, com a régua da fé. Isto é, a minha profecia não pode ser antibíblica. Imagina só, Paulo lá escreveu em Colossenses, né? Lá que não julgueis pelo sábado, que o sábado é sombra. Aí eu venho, olha, Deus está me revelando que o quarto mandamento está brilhando na arca da aliança do céu e você tem que guardá-lo. Eu estou profetizando de acordo com a régua da fé? Não estou. Sabe quem profetizou assim? Ellen White. Então por isso que ela é rejeitada, né? E também porque não existe mais profetas doutrinários, porque não existe mais profeta com inspiração igual ao texto bíblico, obviamente. Então, eu vou profetizar de acordo com a medida. Então, mesmo o profeta tinha que estar sobre aquilo que foi revelado anteriormente. Por quê? Porque Deus não é esquizofrênico. Se Deus revelou alguma coisa na Bíblia, ou na época, naquilo que já foi revelado, mesmo com a Bíblia não estando pronta, Deus não poderia depois revelar algo contraditório à sua vontade. E o que nós vemos muitas vezes? A pessoa acha que tem uma revelação de Deus, a gente mostra na Bíblia, mas o Espírito Santo me falou diferente. Ué, o Espírito Santo não é esquizofrênico. Por quê? Porque ele que inspirou o texto. Logo, se Deus falou algo a você que contraria o texto, obviamente não pode ter sido Deus. Não faz sentido. Mas eu senti, você pode sentir o que você quiser. Mas assim, é segundo a régua da fé. O Espírito Santo, Deus é Deus de confusão? Não é de confusão. Não é de confusão. Então, se um profeta no primeiro século vai profetizar, ele tinha que profetizar de acordo com a régua da fé e a igreja julgaria aquela profecia. Espera aí, esse negócio aí está esquisito. Não é de acordo com a régua da fé. Mas eu tenho autoridade. A Bíblia mandava julgar as profecias. Falava para não desprezá-las,
porque tinha gente que se empolgava, aí muita gente, agora eu não quero mais saber. E o Novo Testamento não estava pronto, mas tinha gente também que também extrapolava também com as loucuras, como sempre houve, né? Como sempre houve. Então, os outros ministérios trabalham sobre a obra dos profetas e apóstolos. Agora, uma coisa que vai me fazer eu divergir dos irmãos pentecostais é o seguinte: eu acredito que Deus, baseado no texto, capacitou a primeira geração com capacidades especiais para testemunhar a mensagem. Eu não estou dizendo que Deus não possa fazer milagres entre nós hoje. Ele pode, ok? Agora, acho que até mesmo o mais fervoroso pentecostal tem que admitir uma coisa: a igreja dele tem milagres em escala menor que o livro de Atos. Acho que todos nós concordamos. Alguém conhece alguma igreja com uma escala de milagres do tamanho do livro de Atos? Você pode, eu escutei que tal pessoa escutou, com o primo de não sei quem, com o avô de não sei quem, que é vizinho de não sei quem, foi lá, era cego e viu. Ok, legal. Agora, o grau, a qualidade do que nós vemos na primeira geração, ela não ocorre hoje. Não com a intensidade e a quantidade. Claro, Deus curar um aleijado hoje é igual Deus curar um aleijado no passado, não muda nada. Agora, a gente vai observar aqui que Deus capacitou a primeira geração com capacidades especiais. Uma delas foi o dom de apóstolo, o ofício apostólico e o ofício de profeta. Ali em Atos 2, 22, vê que com o próprio Jesus foi assim. Deus capacitou Jesus em sua humanidade, porque Jesus é Deus e pode fazer o que quiser, mas a humanidade de Cristo, em sua natureza humana, obviamente é limitada. Ali Atos 2, 22 diz o seguinte, olha só: homens de Israel, ouvi essas palavras: Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, maravilhas e sinais que Deus fez por ele no meio de vós, como também vós sabeis. Como é que Jesus foi mostrado como aprovado por Deus aqui? Por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez no meio do povo. Então, sinais eram utilizados para autenticar o mensageiro e a mensagem. Ok? Era dessa maneira. Como é que eu vou autenticar o mensageiro e a mensagem? Ele vai fazer coisa que ninguém mais faz. Opa! Mestre, somente alguém vindo de Deus pode fazer os sinais que você faz. Foi o que Nicodemos falou para Jesus. Ok? Então, a gente tem aqui uma qualidade, uma capacitação da primeira geração que nós não temos. De novo, eu não estou dizendo que Deus não faça milagre. Deus faz milagre, Deus pode fazer milagre por vocês e por mim, pode. Agora, a gente vai ver aqui, não só Jesus, mas com os apóstolos, que eles foram comissionados de uma maneira um pouco especial. Atos 6, 8. Uma pena que quando eu falo isso, algumas pessoas acham que eu estou sendo incrédulo. Eu não estou sendo incrédulo, eu só estou dizendo o que ocorreu. Se você pegar na Bíblia, a Bíblia inteira, há 3 grandes períodos de milagres. Não que não haja milagres em outros, mas só há 3 grandes períodos. Vocês sabem quais são? 3 grandes períodos de muitos milagres. Oi? Moisés e Josué, a entrada. Elias, Eliseu. Daniel houve milagre, mas não foi um grande período de milagre. Teve 2 milagres em um período de 40 anos. Jesus e os apóstolos. Então, durante toda a história bíblica de 1500 anos, houve 3 grandes períodos de milagres intensos, numerosos e contínuos, que foi Moisés e Josué, Elias, Eliseu, Jesus e os profetas. Por exemplo, milagre de Jeremias, só apanhou, coitado. Ezequiel teve visão, Jeremias teve visão, mas milagre assim, Daniel teve, mas ele não foi o operador do dom, foi Deus que fez ali. Não foi como Eliseu e Elias que foi lá. Os outros profetas menores, o João Batista não fez um milagre, não curou uma dor de dente. Então a gente observa aqui que não é a regra de Deus na história da redenção agir de maneira intensa com milagres o tempo todo. Quando Deus quer destacar alguma coisa, referendar alguém, ou dar uma nova revelação, como foi o caso de Moisés e Jesus, os apóstolos, ou entrar na terra prometida, que era uma coisa que precisava, aí o que Deus faz? Deus começa a mandar milagre, o tempo todo, por um período de muitos anos. Aí o que acontece com esse milagre? Com esse período, ele cessa. Ele cessa.
ele cessa. Né? Todo mundo é um cessacionista num aspecto, por até os irmãos pentecostais acham, por exemplo, que escrever a Bíblia cessou, não tem mais escrever Bíblia. Porque não faz mais sentido. Então todo mundo em algum sentido é cessacionista e todo mundo em algum sentido é continuista. Deus continua a fazer milagre, Deus continua a falar, Deus pode dar uma impressão no teu coração que seja verdade. Olha, como a irmã já testemunhou com seus filhos, não vai, não sei o quê. Isso é uma impressão que Deus pode dar no coração? Claro que sim. Agora, não acontece o tempo todo, toda hora, de maneira... Não, Deus pode fazer, né? Agora, o fato de você receber uma impressão no coração, ou mesmo, a gente vai ver mais no finalzinho, uma profecia, uma revelação, não te qualifica a ser um profeta no sentido profeta doutrinário. Aí o abismo é gigantesco. Aí é outra coisa, né? Então, ali, Atos 6:8... Entenderam a questão dos 3 períodos? Ok? Atos 6:8 diz o seguinte: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia grandes maravilhas, milagres entre o povo. Agora, se você observar ali no verso 6, o que ocorreu com Estevão e com os outros irmãos? Quem pôs a mão sobre eles? Os apóstolos. E o texto já vai falar que o verso 12 do capítulo 5 diz o seguinte: e pelas mãos dos apóstolos muitos sinais e maravilhas eram feitos entre o povo, né? Aí os apóstolos foram lá, estenderam a mão sobre Estevão e os outros diáconos, ou os outros 7, né? Os 7, e Estevão, ele foi autentificado com milagres, sinais entre o povo. Logo não era todo o povo que fazia, né? Então a primeira geração tinha isso. Ali no capítulo 14, verso 3 de Atos. Verso 3 diz o seguinte: portanto, eles permaneceram por um longo tempo falando ousadamente no Senhor, o qual dava testemunho à palavra de sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e maravilhas. Como é que Deus autenticou aqui a mensagem de Paulo e Barnabé em Icônio? Como é que Deus autenticou? Por meio de milagres e sinais. O que eu quero dizer com isso? Não é que não haja milagres hoje, só que você não pode esperar que haja apóstolos e profetas como havia no primeiro século, ou pelo menos profetas que tinham a capacidade de lançar fundamento, né? A gente não pode esperar isso. Por quê? Porque não há nenhuma evidência que eles tenham de fato essas capacidades. Não há nenhuma evidência, até porque os fundamentos foram prontos, já estão prontos, né? Ali em Romanos 15, 19, então não existe profecia doutrinária. Logo, Ellen White, Joseph Smith são falsos profetas. Não existe possibilidade de uma profecia doutrinária, não há, são falsos profetas. Aliás, eu tenho uma opinião muito particular sobre a senhora White, que ela é endemoniada. Né? Não quer dizer que os adventistas sejam, sim, que ela especificamente era, né? Ficava toda rígida, toda dura, assim, eram umas coisas muito estranhas, né? Muito estranhas mesmo, né? Romanos 15, 19 diz o seguinte, né? Deixa eu ver, estou em 1 Coríntios, desculpa. Romanos 15, que o outro texto será 2 Coríntios, eu abri em 1 Coríntios. Romanos 15, 19 diz o seguinte. Vou ler o verso 18 também. Porque eu não ousaria falar alguma coisa que Cristo não tenha feito por mim, para fazer os gentios obedientes por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e maravilhas, através do poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, eu tenho pregado plenamente o Evangelho de Cristo. Isto é, eu tenho pregado e feito sinais em todos os lugares que eu vou, para provar o meu comissionamento apostólico. Paulo fala, se todo mundo fizesse sinal, o cara ia falar, Paulo, mas todo mundo faz isso. Todo mundo está fazendo sinal e milagre, é normal, todo mundo está fazendo sinal e milagre. Normal, Paulo, qual o problema? Eu também tenho feito, estou ali na esquina fazendo sinais de milagre. Mas Paulo, quando fala isso, que significa o seguinte, que ele tinha uma capacitação especial apostólica
para isso. Eu quero mostrar o seguinte, que os profetas tinham uma capacitação especial profética para falar, lançar doutrina. E não existe mais isso hoje. Né? Ali em 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, 12. Diz o seguinte: verdadeiramente, os sinais de um apóstolo foram manifestos entre vós com toda a paciência, por sinais, maravilhas e poderosos feitos. Com toda a perseverança, a paciência, por meio de sinais, maravilhas e poderosos feitos. Isto é, Paulo não fez um milagre. Paulo fez de maneira contínua muitos milagres, o que demonstrou que ele era um apóstolo. Então, a primeira geração, ela tinha essa característica. E ali em Hebreus capítulo 2, versículo 4, o autor de Hebreus vai falar no passado sobre algo, né? Vou ler o verso 3 também, Hebreus 2:3, diz o seguinte: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, a princípio, começou a ser proclamada pelo Senhor e foi confirmada por aqueles que o ouviram, isto é, a primeira geração. Né? A primeira geração. Hebreus escrito no ano 60, talvez. Então, já passou uma geração inteira. Então, foi proclamada por aqueles que ouviram. Deus também lhes foi por testemunha. Com quem? Com a primeira geração. Como é que Deus testemunhou com a primeira geração? Com sinais e maravilhas e diversos milagres e dons do Espírito Santo, de acordo com a sua própria vontade. Então, como é que vocês vão escapar de negligenciar a fé cristã, se Deus, com a primeira geração, demonstrou a veracidade por meio de sinais, maravilhas e distribuição de dons do Espírito Santo e milagres? Ele está falando aqui como se não fosse tão comum já na época dele. No ano 60, 60 e poucos, 66, 65, 64, certamente antes do ano 70. A Didaquê, e aqui eu vou entrar no outro aspecto de profeta. Então a gente vê aqui que, de fato, a gente não precisa esperar que haja abundância de milagres que houve em Atos, ok? Ali, sabe o que isso gera na gente? Gera decepção, questionamento de fé. Há quanto tempo a sua sombra não cura? Por que você nunca profetizou? Não precisamos esperar isso. A gente não está mais no período de transição, de estabelecimento de uma nova verdade, uma nova doutrina, que foi o caso do Novo Testamento. Agora, a gente vê aqui uma diminuição dessas coisas. Por exemplo, Paulo velho manda Timóteo tomar pouco de vinho por causa das suas frequentes enfermidades. Paulo velho deixa Trófimo doente em Mileto. A gente vê uma certa diminuição. A carta aos Coríntios é uma carta nova, quer dizer, velha, né? Do ano 55, 54. As cartas posteriores, você já não tem citação muito de dons, né? Então a gente vê de fato uma diminuição. Agora, há uma segunda pergunta. Tá, o pastor falou profecia doutrinária. Mais um profeta, Deus não pode usar alguém para me instruir sobre o que acontecerá na minha vida para que eu siga e não ocorra algo? Aí a gente entra em outro tipo de coisa. Realmente a Didaquê, um documento cristão do segundo século, fala de profetas. Então, no final do primeiro século, início do segundo, já tinha o Novo Testamento, havia, de acordo com a Didaquê, profetas. Esse tipo de profeta, um profeta que vai dar uma palavra do Senhor de uma maneira muito específica para uma determinada coisa, não doutrinária. A gente vê isso em Atos, né? Ali em Atos, é diferente de adivinhação feita hoje em dia, ok? Ali em Atos, capítulo 11, tá, pastor, está aí a profecia secundária, a profecia que não é doutrinária, né? Ela é possível? Vamos lá. Atos 11, verso 27 ao 30. E naqueles dias vieram um profeta de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágapo, tornou conhecido pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu nos dias de Cláudio César. Então os discípulos
cada homem, conforme a sua capacidade, determinaram enviar ajuda para os irmãos que habitavam na Judéia. E o que eles também fizeram, enviando aos anciãos pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Aqui não foi uma profecia doutrinária, correto? Aqui foi uma predição. Mas note algumas coisas nessa predição. Primeiro, não foi num culto marcado para profeta. Segundo, essa profecia salvou a vida de uma igreja local. É um pouco diferente, não é? Do que a gente vê hoje, né? Terceiro, a exatidão da profecia. Por quê? Porque aqui fala que haveria uma grande fome em todo o mundo. De fato, a história vai relatar que o rio Nilo teve uma grande inundação no ano 45. Quando inundou o rio Nilo, as colheitas de grãos foram perdidas. E essas colheitas de grãos é que abasteciam a Judéia. Quando houve essa inundação, então, as colheitas de grãos foram perdidas. No ano 46 ao 48, o que ocorreu na Judéia? Fome. Essa profecia salvou a vida daqueles irmãos. Deus pode fazer isso hoje? Pode. Deus faz o que quiser. Agora, Ágapo não marcou aqui uma profecia de acordo com a sua vontade. Essa profecia foi legal também? Deus está dizendo que você vai prosperar, e Deus está dizendo que isso... Foi legal essa profecia? Foi divertida ouvir essa profecia? Vai ter uma grande fome. Há alguns relatos, aí eu não tem como eu verificar se de fato ocorreram ou não, mas que no tsunami de 2002, 2003 lá, muitos cristãos sonharam que deveriam subir em locais altos para a sua segurança. E de fato muitos cristãos subiram. Deus pode fazer. Deus pode fazer. Porque Deus não fala com todo mundo? Deus fala com quem quer, a hora que quer, da maneira que quiser. Não é obrigado a falar com todo mundo. Então, esse tipo de profecia pode acontecer? Pode. Mas ela não é manipulável. Ok? Aqui fala também que haviam profetas em Jerusalém. Obviamente, muitos desses profetas, eles lançavam doutrina. Ágapo aqui não lança doutrina. Ele fala de um acontecimento que ocorreria, né? Mas olha que interessante. Quando ocorre uma tragédia, aparece um monte de profeta na internet que já tinha falado antes, que tu nunca ouviu falar. E aquela profecia, ela não contribuiria em nada para a igreja e para o reino e para as pessoas. Em nada. Uma coisa é alguém chegar assim, olha, alguém piedoso, é a diferença, um maluco profetizando e alguém piedoso. Chega alguém piedoso, olha, Deus está me dizendo que daqui a 13 meses a gente tem que preparar recursos, porque vai ter uma tempestade e o nosso telhado da igreja vai ser coisa. Ou o cara vai acertar ou o cara vai errar. Se ele acertar, houve uma profecia. Se ele errou, é diferente. Estou vendo um caixão aqui, estou vendo um negócio negro. Aqui foi muito claro, vai haver fome. Vai haver fome em todo mundo. Então, vocês têm que o pessoal entendeu? Vamos separar as coisas, porque o mais afetado vai ser quem? Vai ser os irmãos da Judéia. Então, a gente vai reunir material, comida, dinheiro, e vai separar para a Judéia, para que eles não morram de fome quando a fome chegar. Foi exatamente o que ocorreu com José. Mesma coisa. É diferente, né? É melhor do que, Deus está me revelando o seu CPF, irmã. Isso é ridículo. Ágapo também vai aparecer lá em Atos 21. Agora, eu ficaria morrendo de medo se fosse um profeta. Por quê? Porque se eu falar que o Senhor disse quando o Senhor não disse, né? E o que acontece em boa parte das igrejas hoje é, pura e simplesmente, palhaçada. Já estamos encerrando. Só mais um pouquinho. Atos 21, 9 ao 12. Aqui fala de Filipe, né? Este mesmo homem tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Logo, profecia não é pastor. As filhas, elas profetizavam. Tinha mulheres profetizando, ok? Agora o verso 10. E demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um certo profeta, por nome Ágapo, o mesmo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: Isso diz o Espírito Santo. Ele não falou, eis que te digo e te digo hoje, não. Isso diz o Espírito Santo. O homem a qual pertence esse cinto, assim será amarrado em Jerusalém pelos judeus e será entregue nas mãos dos gentios. E quando ouvimos essas coisas, tanto nós quanto os do lugar, rogamos-nos que não subisse a Jerusalém. Aqui o Espírito Santo não disse se ele deveria ir ou não, só fala o que aconteceria. Aqui que o pessoal fala, então não vai, Paulo. Temos aqui uma profecia sobre Paulo que se cumpre. Agora,
Foi uma profecia fora de um culto marcado, que estava dizendo o que aconteceria com uma pessoa-chave do reino de Deus. Novamente é diferente de hoje. Então significa que profecia doutrinária não tem. Profecias sobre acontecimentos que têm ligação com o reino de Deus podem acontecer? Pode. Temos o caso de John Hus, que falou o seguinte, o ganso. Hoje, vocês matam um ganso. Em um século, nascerá um cisne que ninguém poderá matar. Um século depois, sabem quem nasce? Martim Lutero. Martim Lutero. Martim Lutero nasce. Ok, né? Mas olha, o cara estava na fogueira, ele não tinha controle sobre isso, né? Então, uma coisa é você admitir que Deus pode falar através desta maneira hoje. Outra coisa é você achar que está fazendo o tempo todo, toda hora. A gente viu aqui o livro de Atos, livro grande. Aconteceu 2 vezes. 2 vezes. Quando eu cheguei em Campo Alegre, eu acho que eu nunca contei isso. Eu cheguei, botei o pé na igreja, a Léa botou o pé na igreja. A gente viu a cidade inteira nublada e a gente não conversou entre nós e vimos a igreja, parecia uma caverna toda escura. E não estava assim, estava um dia claro. Eu fiquei, estou ficando louco. Aí eu fui conversar com ela viu a mesma coisa. A mesma coisa. Acontece toda hora? Não. Isso é doutrina? Não. Não posso lançar a doutrina da igreja escura. Isso ocorreu devido a um ambiente espiritual que havia ali. Em que, para que eu acreditasse que foi de Deus, outra pessoa teve que ver a mesma coisa que eu, porque eu não ia acreditar, ia achar que é coisa da minha cabeça. Né? Achar coisa da minha cabeça. Agora, isso acontece toda hora? Não. Eu posso agora falar, vamos marcar um culto de profecia, porque eu vou. Não vou. Né? Então, Deus pode fazer? Pode. Deus pode dar uma impressão, às vezes, olha, você está lá, você vai para um lugar, aí tem uma impressão no seu coração, que não é uma profecia, mas é Deus agindo. Eu acho que eu não tenho que ir. Já ocorreu com vocês? Acho que não é bom. Já? Agora, tu tem controle sobre isso? Não tem controle. E para a gente encerrar, sobre essa questão de profecia não doutrinária, é por isso que eu falei os 2 extremos. Evitar achar que todo mundo é profeta, mas também não fechar a porta caso Deus queira usar um servo dele. Pode. Eu posso dizer que eu nunca vi de perto uma profecia que de fato, que dali eu nunca vi. Ok? Eu nunca vi. Né? Já vi palavra de conhecimento, já aconteceu comigo. Uma pessoa veio se aconselhar comigo, estava muito aflita, não sei o que, e veio à minha mente que ela tinha um problema com pornografia. Não falei nada porque eu sou batista, ficou da minha mente. Um mês depois, ela estava aflita porque estava vendo pornografia e estava com medo de ir para o inferno. Na hora, é pornografia. Na hora, ela estava vendo pornografia. Eu não tinha como saber. Eu não imaginaria isso dela, né? Dessa pessoa. Não é daqui, não se preocupe, não é daqui. Agora, aconteceu quantas vezes na minha vida? Uma. Talvez se eu tivesse mais sensível à voz do Senhor, olha, você não está vendo tal coisa? Ela talvez pudesse ajudar ela um mês antes, né? Mas a gente tem que ter cuidado, tá? E ter discernimento de espírito. Ali, 1 Coríntios 8-13. A caridade nunca falha, o amor, né? 1 Coríntios 13, 8 a 13, né? 1 Coríntios 13, 8-13, né? Entenderam o que eu disse? Não é para vocês saírem daqui e ficar procurando profeta por aí. Por favor, né? Se Deus achar que tem algo relevante para seu reino e quiser falar, Ele faz o que Ele quiser. Como se Deus quiser usar as irmãs para curar alguém, Ele faz o que Ele quiser. Se fizer, não fica marcando culto de cura aqui, dizendo que Deus vai curar em tal horário, em tal hora, porque não vai fazê-lo. Ele não é obrigado a fazer isso, né? A caridade nunca falha, mas havendo profecias, elas falharão. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando o que é perfeito vier, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança. Mas quando eu me tornei homem, eu coloquei de lado as coisas infantis. Porque agora vemos através de um espelho, sombriamente, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E agora permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas 3, mas a caridade mas a maior dessas é a caridade. Aqui, para a gente encerrar aqui. Aqui fala que a profecia, a língua, os dons, eles são em parte. Por quê? Porque são administrados por homens infalíveis. Eu ensino, só que eu não sei tudo, né?
Aquele que profetiza, aquele que tinha o dom de profecia, ele era um homem falível. Não que ele errava a profecia, não errava, mas ele era um homem que tinha um conhecimento limitado, né? Aquele que tinha o dom de conhecimento limitado. Então, tudo que nós fazemos hoje é em parte, por quê? Porque nós não conhecemos a Deus como somos conhecidos, nós vemos através de um espelho. Quando vier o que é perfeito é o estado eterno, não é nem a volta de Cristo, embora se dará na volta de Cristo, aqui está no gênero neutro, no grego, então também não é a Bíblia. Quando vier o que é perfeito, aqui não é a Bíblia, por quê? Porque senão a gente teria uma visão melhor que o apóstolo Paulo. A gente não pode ter uma visão melhor que o apóstolo Paulo. Quando vier o que é perfeito, isto é, a maturidade, o estado eterno, quando você conhecer a Deus como você é conhecido, então essas coisas parciais não serão mais necessárias. Enquanto não ocorrer, haverá dons, vai haver. Mas quem vai distribuir os dons? O Espírito Santo. E ele fala de acordo com a sua vontade e com a necessidade. Se você está no meio da África, quantos relatos de missionários? Está lá, e o cara fala numa língua, e o cara está entendendo a língua dele. Isso, vai precisar isso aqui? Não precisa. Não há necessidade, né? O cara está lá no meio de uma tribo que trabalha com feitiçaria, não sei o que, aí o cara tem discernimento de espírito, consegue ver os demônios, aquela coisa, começa a expulsar todo mundo. Precisa aqui? Não precisa. Então, os dons existem? Claro que existem. Só que não são manipuláveis, não estão no poder da igreja manipulá-los, são um conhecimento parcial, porque quando, aqui Paulo fala de maneira hipotética não, Paulo fala se colocando no local, quando Cristo vir e a gente estiver perfeito, eles não serão necessários. Então a nossa busca não é para ser cheio de dons, mas ser cheio de amor. Então, para a gente encerrar, agora definitivamente encerrando mesmo, nós não temos o controle na distribuição dos dons. Ali em 1 Coríntios 12, 7 diz o seguinte: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum, para o que for útil. Então, se Deus entender que é útil em manter dom de tal coisa, será útil. Se Deus entender que tal pessoa tem que ter o dom de tal coisa, será útil, né? Agora, profecia doutrinária, para lançar doutrina, o que você deve crer, isso não existe mais, porque já cessou. Alguma dúvida? Não? Então ninguém vai marcar na quarta que vem um culto de revelação, né? Que bom, né? Então vamos ficar em pé. É muito complicado falar isso, porque você não pode ser incrédulo, mas não pode ser crédulo, né? É muito complicado falar isso, porque sempre tem que ficar ali, não é em cima do muro, mas assim, eu acredito no que ocorre hoje nas igrejas, a maioria não, né? Acho que Deus possa fazer isso? Acho. Pode fazer o que Ele quiser, não você vai dizer que Deus não pode fazer. Acho que Deus tem feito? Aparentemente tem feito. Se tem feito muito pouco e não estou vendo, né? Talvez é porque aqui não precise tanto e em outros lugares precisa. Então a gente tem que ter esse cuidado. Mas de qualquer maneira, se fixar onde? Na Bíblia, ok? Então quem fala, Deus está me dizendo que você tem que plantar feijão 5 vezes por semana, é maluco, né? Isso é doutrina, não, né? Agora, Deus vê no meu coração que essa vida que você está levando, isso tem que ser específico, lá na rua direita tem um cara chamado Paulo, ele foi isso, Ananias, você vai lá, você vai orar por ele, vai acontecer isso. Olha a diferença, né? Então, a gente tem esse cuidado. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, amor e misericórdia, Pai, e te pedimos, Senhor, equilíbrio, Senhor. Não nos permita, Deus, ser incrédulos sobre o que o Senhor pode fazer. O Senhor faz o que quiser, a hora que quer, da maneira que quiser, mas também não nos permita ser enganados, Senhor, por tantos e tantos falsos profetas, Pai. Pessoas que se auto-intitulam profetas, que lançam palavras enganosas, trazendo decepção ao teu povo, Pai. Que nós venhamos a ficar na segurança da tua palavra, Senhor, sabendo, Deus, que ela é suficiente para a nossa salvação e nossa fé, Senhor. Esteja conosco, Pai. Distribui os dons aqui na nossa igreja de acordo com a tua vontade, Pai, para que haja edificação de todos, Senhor. Em nome de Jesus, amém.